estudantes! Estamos aqui mais um dia, né? Eu até continuaria a música mais direitos autorais. Estamos aqui justamente para mais uma aula dos nossos aprofundamentos. Agora, né, nos encaminhando para as últimas atividades. E hoje continuaremos nossos debates aí, só que dessa vez, né, vamos fazer algumas análises de alguns problemas, né? Porque agora o nosso foco na atividade número 4 é falar justamente, talvez de uma maneira mais clara, sobre problemas. Antes da gente começar, vamos fazer o mapa do shopping. Você está aqui, então vai aparecer para vocês aí. Nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade, unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente são os aspectos socioculturais da alimentação. Hoje a gente começa a atividade número 4, estamos aí na aula de introdução 1, né? E vou lembrar para vocês, nem vou pedir para eles botarem na tela, que dá para ver aqui atrás, ó, que sempre deixo o resumo do componente, as habilidades dos eixos estruturantes, né? E também as nossas habilidades específicas, né, das ciências humanas e sociais no começo. Então, sempre se vocês tiverem dúvida, quiserem conferir, tá lá e é sucesso, né? E também estamos aqui, né, com o Helder e a Flávia fazendo a nossa interpretação aqui em Libras, maravilhoso, né? Que sem eles isso aqui não funciona, né? Que é isso que é o mais importante. E hoje falaremos sobre problemas. Hoje e na próxima aula, na verdade, por quê? A gente falou sobre cultura, a gente falou sobre identidade cultural, a gente falou sobre como existe uma identidade nacional também. E a gente sempre relacionou isso à questão da alimentação. Mas agora a gente realmente vai ver problemas relacionados à alimentação. Vou até dar um spoiler da próxima aula, porque, na verdade, hoje a gente vai falar sobre problemas relacionados à alimentação, só que problemas sociais, né? Então, de acesso, enfim. E na próxima aula a gente vai falar sobre transtornos e distúrbios relacionados à alimentação. Então, nessas duas aulas de introdução, esses são os dois pontos que a gente vai ver. E hoje a gente vai analisar algumas notícias, né, para justamente refletir sobre esses problemas. Essas notícias, elas são já notícias que eram sugeridas no mapa. Eu trouxe trechos delas para a aula, para a gente dar uma lida, né, dar uma analisada. Mas eu deixei o link de todas elas no final da aula, no último slide, que aí vocês conseguem ver todas elas na íntegra, né, se você quiser ler certinho, ver inteira a notícia, porque justamente por causa do tempo da aula e tudo mais, eu trouxe só um recorte dessas notícias. Então, hoje, a gente vai analisar essas notícias. Vamos começar na nossa primeira, que vai aparecer aí para vocês na tela. Então, essa é uma notícia da FAPESP, tá? Inclusive aqui no... Vou até dar... Cadê aqui? Vou até riscar para vocês aqui embaixo, ó. Aqui tá o link, mas tem no final, tá? Então, aqui tem o link, mas vocês podem procurar no final. Que é uma notícia que fala da contaminação além do garimpo. Então, áreas da Amazônia, né, alagadas por hidrelétrica, podem aumentar níveis de mercúrio em peixes consumidos por moradores locais. Antes de ler a notícia, eu só queria fazer um apanhado aí, que é o seguinte. O mercúrio, ele é cancerígeno, tá? Provavelmente não é da época de vocês, porque eu já sou uma senhora. Mas antigamente, sabe termômetro para medir febre? O termômetro para medir febre, ele era de vidro e dentro vinha mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio, ele em temperatura ambiente, ele é líquido. Ele é um metal que ele fica líquido em temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura e tudo mais, né? Ele fazia ali a medição da temperatura justamente assim. Só que era muito problemático, porque além de ser mercúrio, que era algo cancerígeno, né, por mais que durante muito tempo, mesmo sabendo-se, não tinha muito essa dimensão, talvez, mas aí é um chute meu, tá? Não levem tanto a sério, mas o fato dele ser cancerígeno é real. E quando aquilo quebrava, porque além de tudo, para aquele termômetro funcionar, ele precisava ser de vidro. Quando esse termômetro caía no chão e ele quebrava, ele deixava as pessoas expostas a mercúrio, inclusive crianças. Então, o mercúrio, ele é um material cancerígeno, foi proibido esse termômetro de mercúrio. Eu ainda utilizei quando eu era criança, mas eu lembro que quando eu tava lá sei lá, meus 12, 10, até uns 15 anos, eu lembro que estava tendo essa mudança de proibir esse termômetro de mercúrio e a gente começou a utilizar o termômetro digital, né?
E outro fato que talvez fique aí para uma curiosidade, se vocês quiserem pesquisar depois, quando a gente fala sobre os alquimistas, né? Lembra que tinha aquele movimento, antigamente, óbvio, né? Não estamos falando de 20 anos atrás, a gente está falando no mínimo de uns 200, 300 anos atrás. Existia essa questão de achar da pedra filosofal, não é só viagem de Harry Potter, existia mesmo esse movimento pela pedra filosofal, os alquimistas, eles utilizaram muitos desses materiais, como chumbo, mercúrio, que são metais pesados e são cancerígenos, tanto que muitas dessas pessoas tiveram que ser enterradas de maneira muito específica para justamente não ter contaminação. E várias delas, se você pega fio de cabelo dela hoje, você ainda encontra, né, contaminação no cabelo delas. Então, é só essa noção de que o mercúrio ele é utilizado, né, como vários materiais que são, vamos dizer assim, se você usa sem cuidado nenhum, podem causar problemas de saúde. O mercúrio é um desses materiais que ele ainda é utilizado em muitas coisas. Mas, para o nosso uso do dia a dia, ele foi proibido e ele só pode ser utilizado hoje em situações, vamos dizer, controladas. Se bem que ele é utilizado no garimpo, principalmente o garimpo do ouro, né? Eles utilizam mercúrio ali no garimpo, tá? Aí vocês pesquisam depois, se vocês quiserem entender um pouco melhor como é feito o uso desse mercúrio no garimpo e tá. Mas é só para vocês entenderem o problema e os riscos do mercúrio, tá? E aí, ó, voltando aqui, vamos gastar o nosso inglês. O Ecotoxicology and Environmental Safety, então, eco de meio ambiente e tal, toxicologia e segurança do ambiente. Esses pesquisadores argumentaram, né, que os ribeirinhos de Tucuruí, eles estão se contaminando a partir da ingestão de peixes, né? Porque lembra, o peixe está na água, se a água está contaminada, o mercúrio ele é um material que ele vai se acumulando no corpo, né? Inclusive dos peixes. E a primeira suspeita era que o envenenamento ele podia ser consequência da atividade garimpeira. Como eu falei para vocês, eles utilizam mercúrio no garimpo, né? Isso porque esses casos de contaminação por mercúrio na Amazônia quase sempre estão relacionados à extração de ouro. E é muito comum, né, os mineiros despejarem mercúrio na sua forma líquida. Como eu falei, em temperatura ambiente, o mercúrio ele é líquido, numa mistura de areia e cascalho, que é extraído dos rios, né, para atrair um metal precioso. E ao fazerem isso, eles acabam liberando muita quantidade de mercúrio no ambiente. Mas, quando eles analisaram o histórico da região, os pesquisadores perceberam a existência de vários pontos de mineração, mas nenhum deles era ligado à extração do ouro. Então, cada tipo de extração é utilizado materiais diferentes. Então, se não há extração do ouro e nenhuma extração que é utilizado o mercúrio, o que esse mercúrio está fazendo ali? E aí, por isso que eles sugeriram que a principal fonte dessa contaminação por mercúrio seria decorrente de um efeito indireto provocado pelo funcionamento da hidrelétrica de Tucuruí, né, que foi construída entre 74 e 85. Para dar até uma coisa mais recente, se bem que essa notícia é recente, mas lembra quando teve a questão de Mariana e Brumadinho? Que aí eles falaram que a questão não é só a lama. Não estou dizendo que isso não é um problema, óbvio. As pessoas ficaram desabrigadas, enfim, morreram e tal. Mas além de você ter a questão da lama, existem muitos materiais que são tóxicos, assim, se não utilizados da maneira correta, que também são despejadas junto com essa lama, né? Então, não é um risco só pela lama, pelo processo, vamos dizer, da quebra das barragens, né? É claro que eu não estou minimizando o problema disso, mas uma das outras coisas que é muito problemática quando a gente fala desses processos são os materiais que também estão misturados ali e podem causar problemas a longo prazo. É aquela história, o mercúrio e o chumbo, e eu estou pegando esses dois exemplos, porque eu acho que é importante entender parte desses processos. O chumbo era algo, por exemplo, que não está aqui na notícia, mas é só para fazer uma relação, que o chumbo ele era algo muito utilizado em maquiagem, ainda é. Tanto que por isso que existe muita conversa de, olha, quando você for comprar maquiagem que você não tem noção da procedência dessa maquiagem, então você não tem o fabricante, você não conhece a marca, entre várias outras coisas, e mesmo que você conheça a marca, é importante você conhecer esse cosmético porque ele pode conter chumbo. As geishas, né, as geishas japonesas, elas utilizavam uma maquiagem, naquela época ninguém sabia sobre essas coisas, e a boa parte da maquiagem delas
era feita com chumbo. E chumbo e mercúrio não é uma coisa que é tipo, tomou, morreu. Né? Não é esse processo, mas é algo que vai se acumulando no organismo e os problemas são a longo prazo, principalmente em relação a câncer e a outras coisas. Então, muitas geishas, por exemplo, utilizavam isso durante 10, 15 anos, vamos dizer, todos os dias. Isso ia, né, fixando, ia se acumulando no corpo delas e isso causava efeitos a longo prazo. Então, mesmo quando a gente fala desse processo, né, de intoxicação por mercúrio, a não ser que seja uma quantidade muito absurda, né, sei lá, você pegou um litrão de mercúrio e virou, né, são coisas que você vai ter os resultados e os problemas ocasionados por isso a longo prazo. Então, quando você descobrir ou quando você vê, muitas vezes já é tarde demais, assim, porque às vezes você não consegue recuperar esses efeitos nas pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente faz, eu falo nós enquanto seres humanos, não eu e você, mas quando nós enquanto seres humanos, né, criamos processos de construção de hidrelétricas, construções de barragem e tudo mais. E isso não é feito da melhor maneira possível, ou pelo menos isso também não é supervisionado, né, auditado, enfim, durante todo esse tempo, esses são os riscos que se correm. Então, se você, por exemplo, contamina um rio, e esse rio não é a questão só do rio, mas é toda a diversidade que existe ali, como os peixes. E aí, quando você fala de comunidades, principalmente indígenas ou ribeirinhas, que tem a base alimentar deles girando em volta justamente desses produtos que vêm do rio, então, os peixes, essas pessoas, elas têm isso dentro da alimentação delas, elas vão continuar consumindo esses peixes, só que elas estão consumindo peixes que estão com materiais ali danosos para a saúde, e isso ao longo do tempo pode gerar sim consequências muito graves, né? E não é uma consequência só em mim, porque não sou só eu que estou comendo esse peixe, mas é uma comunidade inteira que está se alimentando justamente de peixes ali que estão contaminados por mercúrio. Eu vou até trazer uma outra notícia que não está aqui, mas também, enfim, que direitos autorais, mó treta, tal, mas eu lembrei dela agora. Que, se vocês procurarem, saiu uma notícia não há muito tempo, não faz um ano essa notícia, mas eu não sei precisar qual mês que eu vi, que já estavam sendo encontrados microplásticos, e microplásticos, quando eu falo micro, é micro mesmo, na corrente sanguínea de seres humanos, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Por quê? Porque quando a gente joga esse lixo no mar, a gente faz o descarte incorreto do lixo, a gente joga esse lixo no mar, esse plástico no mar, né? Além de todos os problemas ambientais que a gente já sempre ouve falar, muitos animais acabam consumindo e comendo essas coisas, né? E aí, eles comem esses plásticos, esses pedaços, esses fragmentos, isso acaba indo para os animais. Quando a gente come esse peixe, por exemplo, a gente engole também esses microplásticos e eles começaram a encontrar microplásticos na corrente sanguínea de seres humanos, e é muito importante que, tipo, não é só no Brasil, é um fenômeno, nesse caso, meio que global, né? Então, essa é a nossa primeira notícia em relação, por exemplo, à poluição de rios ou a instalação, né, de usinas, barragens, enfim, que não são muito bem organizadas e acabam gerando danos a longo prazo. Lembrando que existe muito desses processos de que, tipo assim, eu quero o meu lucro. Não estou dizendo que é o caso daqui, né? Não vou me comprometer em fazer esses julgamentos, porque eu não sei, né? Não estudei, não fiquei analisando o caso da empresa, não auditei nenhuma dessas empresas. Mas existem vários casos onde, obviamente, a visão é: eu quero lucro, eu quero isso funcionando. Ah, mas pode ter esse problema. Pode, mas a gente não sabe se vai ter. Mas eu preciso disso rodando, eu preciso de retorno financeiro. E aí, muitas vezes, são feitas coisas de maneira meio que de qualquer jeito, vamos pensar assim, ou na pressa do momento, e aí não se calcula necessariamente todos os danos que esse processo pode gerar, tá?
A segunda aqui é que insegurança alimentar agrava catástrofes, né? Diz estudo. O relatório global de risco de 2015 mostra a relação entre falta de alimentos e desastres, quando eventos como terremotos e secas atingem um país numa situação de abastecimento instável, riscos de catástrofe se potencializam, né? Então, o melhor abastecimento para as pessoas em regiões de crise e campos de refugiado é tão necessário quanto o fornecimento de alimentos em regiões de catástrofe, afirma aqui o Peter Milk. O diretor da aliança, né, Bündnis, isso aqui é alemão, a gente... É isso, gente, Bündnis Entwicklung Hilft, é o máximo de alemão que eu consigo entregar para vocês nesse momento. Durante a apresentação do relatório. Em termos numéricos, isso não seria um problema, pois já hoje são produzidas mundialmente mais quilocalorias de alimentos por pessoa do que o necessário. O problema continua a ser a distribuição injusta, o desperdício e as perdas durante a colheita e o transporte. Então aqui a gente está vendo um outro problema relacionado à alimentação, que a gente pode até trazer para um problema de saúde pública. Para trazer algo mais recente, já que essa notícia é de 2015, essa notícia é de 2015... Quando a gente estava naquele processo de compra vacina mais a menos, terceira, quarta, sexta dose, começou a haver notícias, né, começaram a aparecer sobre a questão de que, assim, países que tinham dinheiro, né, não necessariamente só países muito ricos, mas países que tinham dinheiro estavam comprando doses a mais e até pensando sobre uma terceira dose da vacina, sendo que países mais pobres não estavam tendo acesso a essas vacinas na mesma velocidade e na mesma quantidade. Enquanto alguns lugares tinham um número absurdo de vacinas, né, até sobrando vacina, correndo risco de estragar, outros lugares do mundo estavam tendo falta de vacina. E aí começou o debate. Se a gente entende que, para a gente ter uma imunidade coerente, todas as pessoas precisam estar vacinadas, o que adianta eu, sei lá, dando um exemplo assim, eu imunizar todo mundo do centro de mídias, mas não imunizar o resto das pessoas que convivem com a gente ou que a gente encontra na rua? Essa conta não fecha. E isso é o que meio que acontece com alimentos. A gente produz realmente, né, como vocês viram aqui, mais quilocalorias de alimentos por pessoa do que é necessário, se a gente for fazer, tipo, cálculo. Mas a gente tem a questão de que isso não é bem distribuído. Então, vamos dizer que no Brasil, no caso, né, provavelmente a gente está falando de países mais ricos do que o Brasil, mas vamos colocar o Brasil como um exemplo aqui. Não um exemplo factível, mas um exemplo assim para ilustrar. Vamos dizer assim que o Brasil, a gente tem alimento assim sobrando e a gente acaba descartando e jogando fora, porque a nossa população não dá conta de consumir tudo isso de alimento. Vamos dar esse exemplo. E aí você vai para outros lugares, por exemplo, Haiti, que ele está sofrendo com vários problemas, principalmente problemas ambientais, e as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, e esse alimento que está sobrando aqui, está sendo jogado fora, não está chegando no Haiti. Então as pessoas estão passando fome, enquanto outras pessoas, né, outros grupos de pessoas estão jogando alimentos fora. Eu vi até, não é uma propaganda, principalmente porque eu não sei a marca, mas eu lembro de ter visto isso no Instagram, tá? Então, eu tô falando meio aleatoriamente, eu não sei a marca, não sei como funciona, então, né, não sei exatamente o processo. Mas era tipo um aplicativo, um mercado online, que você fazia compras de alimentos, só que eram alimentos não tão bonitos. Porque também tem isso. Muitas vezes, quando você vai para um mercado mais caro, ou você vai para um país mais rico, você vai no mercado e você tem frutas impecáveis. Você tem legumes impecáveis. E aí um legume que ele tá super bom, ele tá super, tipo, super dá pra usar, mas ele tá feinho, por causa que às vezes descascou, tá com um risco, ou tá mais escuro em alguma parte, né? Porque ele não tá bonito visualmente, esse produto ele é descartado por causa que justamente você vende os alimentos mais bonitos. E aí esses alimentos que ainda estão bons, que são podem ser utilizados, muitas vezes são descartados. E aí, pelo que eu entendi, isso era uma iniciativa para justamente vender esses produtos que estão bons,
mas não estão tão visualmente bonitos, né? Não estão tão visualmente atrativos, mas estão bons, né? Não estão estragados, não estão, tipo, sei lá, batido a ponto de um batido que não dá mais para você consumir, enfim. E aí a gente começa a perceber que, quando a gente fala sobre insegurança alimentar, que é justamente esse fato de você não conseguir ter certeza que todas as pessoas vão ter todas as refeições no dia, a gente vê que não é um problema de tipo, a gente não está produzindo uma quantidade de alimento plausível, não tem comida para todo mundo. Mas muito pelo contrário, a gente produz mais do que o necessário. Mas quando a gente fala sobre o desperdício, que é a questão da gente comprar mais alimento do que a gente vai consumir, da gente, sei lá, ter um mercado que está mega abastecido, só que ao mesmo tempo ele é um mercado que não é economicamente acessível. Então você tem menos pessoas consumindo produtos e comprando naquele mercado, e eles vão gerar um lixo muito maior desses produtos que vão estar fora da validade, que estão para estragar, enfim. E ao invés de você fazer uma distribuição igualitária desses alimentos, muitos deles vão para o lixo, né? Ou se perdem nesses processos porque é considerado que, tipo, gente, tudo bem. Não é uma perda financeiramente muito grande, mas se a gente for pensar no volume que poderia ser destinado, né, a solucionar problemas em relação à fome, já é um número a ser considerado, tá? A outra notícia que a gente também tem aqui é Mundo se afasta. Essa notícia já é de 2021, tá? Mundo se afasta da meta de eliminar a fome. A pandemia, mudanças climáticas e conflitos agravam a escassez de alimento, aponta relatório, e cerca de 50 países, né, que enfrentavam graves níveis de fome, né, e 320 milhões de pessoas acabaram perdendo o acesso à alimentação adequada somente em 2020. Então, nos últimos 2 anos, né, as sequelas econômicas da pandemia, as mudanças climáticas e os conflitos armados provocaram um aumento radical dos famintos no planeta. Registra o relatório da ONG Ação Agrária Alemã. Está escrito em alemão, mas eu já li em português, tá bom, né? E o Concern Worldwide é tipo pelo mundo e Concern é preocupação. Então, essa é a ideia do título. Em todo o mundo, mais de 80 milhões de pessoas passam fome, né? Aponta o estudo. Esse estudo foi publicado numa quinta-feira, dia 14/10/2021, e apenas poucas semanas após esses dados serem divulgados pela ONU, né, mostrarem que em 2020 o número de pessoas sem nutrição adequada cresceu em 320 milhões, chegando a 2,4 bilhões, ou quase 1/3 da população mundial. O incremento equivale aos 5 anos anteriores combinados. Então, 1/3 da população mundial. Isso significa que 1 a cada 3 pessoas no mundo... Porque aí você vai falar, como assim 1 a cada 3 pessoas? Tipo, de 10 pessoas que eu conheço, todo mundo tem acesso à alimentação. A gente está num nicho. A gente está no nicho da nossa classe social, né? Mas se a gente for olhar para o mundo inteiro, 1/3 da população mundial é meio que essa ideia de que 1 a cada 3 pessoas não tem alimentação adequada. E isso foi agravado pela pandemia, né? Onde, obviamente, vários lugares que já eram vulneráveis se tornaram ainda mais vulneráveis. Outros que estavam ali no limite, né? Tava bem, mas não era assim, nossa, tá bem. Caíram. E mais do que isso, a gente tem a questão das mudanças climáticas que, com a velocidade e a maneira com que elas estão acontecendo, elas acabam gerando problemas em colheitas e plantações, mas os conflitos mundiais também atrapalham esse processo. É só a gente ver, estamos no Brasil. A Rússia e a Ucrânia entraram em guerra. A nossa gasolina no Brasil aumentou, o tomate está pela hora da morte, a cenoura está pela hora da morte. Na pandemia, carne foi para um preço exorbitante, né? Já não podemos dizer que carne era algo muito barato, mas agora foi, tipo, encareceu absurdamente. Porque não adianta a gente achar que coisas que acontecem ao redor do mundo não impactam diretamente os outros países. É como o Brasil, a gente exporta muito produto. Isso significa que se a gente tiver algum problema interno de produção, a gente não vai estar só afetando nós enquanto brasileiros, mas a gente vai afetar todas as pessoas que dependem dos produtos que a gente está produzindo e exportando aqui no nosso país.
Então, se a gente olhar para eventos como pandemia, a gente olhar para eventos como mudanças climáticas e principalmente conflitos que nem nos afetam diretamente, eles afetam sim essa produção de alimentos e às vezes não só a produção, mas a questão desse alimento e dessas coisas chegarem a outros países, né? Porque é isso que é importante a gente também entender. O problema não é só a produção, ela é também um problema, óbvio, mas também é esse trânsito de alimentos pelo mundo que muitas vezes pode estar até acontecendo a produção normalmente, mas esse alimento não chega. Ou você tem os caminhos para esse alimento chegar, mas devido a problemas que a gente tem em relação ao meio ambiente e tal, a gente não consegue produzir e, obviamente, não chega nesses lugares, tá? E a última, que eu voltei porque eu sou torta, mas a última notícia vai aparecer para vocês. A etnia Waraô, eu acho que é Waraô, se eu falei errado eu peço 1 milhão de desculpas, né? Buscam vida melhor no Brasil. Então, segundo a reportagem da BBC Brasil, indígenas da etnia Waraô, que é a segunda maior etnia indígena na Venezuela, eles buscam melhores condições de vida no Brasil, já que, diante do avanço da mineração na região do Arco Mineiro do Orionco, tá? Não é o Arco Mineiro Minas Gerais, é o Arco Mineiro da Venezuela, né? Os seus territórios, né, dessas etnias têm sofrido com a ação de grupos armados, gerando um aumento da violência e, somado a isso, ainda há problemas no país com a hiperinflação, então é um aumento dos preços, né, de maneira absurda, e o desabastecimento de itens básicos. Então, no Brasil, ainda que com melhores perspectivas, há barreiras como a língua e a falta de escolaridade exigida por empresas. E o pouco que eles ganham, né, muitos acabam enviando de volta para os seus amigos e familiares na Venezuela para ajudar. Aqui, a gente já tem um outro problema. A gente já tem um país, é um problema, vamos dizer, local. É óbvio que isso não significa que esse problema só atinge a Venezuela, ele atinge, obviamente, outros lugares do mundo, inclusive algumas regiões do Brasil. Não dá pra gente dizer que não, mas esse é um problema mais local. Devido justamente a esse garimpo, e a gente já fala, por exemplo, sobre esse mesmo problema com as populações indígenas aqui no Brasil, em que a galera quer utilizar o território indígena, e aí, muitas vezes, acaba... Sabe aquela história? Tipo, você tem um território, aí todo dia eu aumento 10 centímetros, porque ninguém vai perceber. Aí eu boto minha cerca 10 centímetros pra cá. Aí, dá um mês, ninguém percebeu, ninguém reclamou, eu aumento mais 10 centímetros. E aí, muitas vezes também, para exploração nesses territórios, a galera lá entra, né, não de uma maneira legalizada, muitas vezes, e acaba pela força, né, pela violência, chegando a esses grupos indígenas, pela violência e tal, para justamente ter um domínio ali do território. Além do fato de problemas econômicos do próprio país, como a hiperinflação, né? Eu acho que a gente pode olhar isso hoje, a gente também está com uma inflação muito alta no Brasil, vocês podem depois procurar, eu não lembro hoje exatamente quanto está a inflação, mas a gente também está com inflação muito cara e o resultado disso é justamente o aumento do preço das coisas. É claro, é um processo econômico, eu acho que se a gente fosse falar de inflação, talvez a gente precisasse de uma aula inteira. Eu até recomendo que vocês pesquisem e se interem mais sobre o que é inflação, mas ela gera esse aumento no preço das coisas e relativamente ao acesso. Então você tem uma hiperinflação, desabastecimento, então quer dizer que você não tem produtos suficientes para suprir a demanda do lugar onde você mora. Além dessa questão da violência. Então, quer dizer que essas pessoas vieram para o Brasil, elas estão sendo acolhidas aqui no Brasil, né? Por melhores condições de vida, para conseguir pegar o dinheiro. Muitos deles recorrem a, por exemplo, pedir dinheiro na rua, porque eles não têm qualquer oportunidade de se inserir no mercado, tanto pela questão da língua, porque muitos deles têm a língua tradicional deles, não só o espanhol. Alguns deles têm a língua tradicional e o espanhol, mas aqui no Brasil a gente fala português. E se você não sabe português, fica muito difícil, né? Além dos graus de escolaridade. Uma pessoa está dentro de uma realidade, ele vem para cá, vem para São Paulo, existem exigências aqui que nem sempre eles vão atender, porque eles estão vindo para uma realidade que não era coerente com eles. E não foi uma vinda planejada, mas foi uma vinda por necessidade, tá? Eu recomendo que vocês leiam essas matérias depois, tem tudo mais explicadinho. Nessa daqui eu não tenho direito autoral, mas tinha os relatos, né, de pessoas desses povos que vieram para cá. Eu acho que seria legal que vocês lessem, tá? Tipo...
Eu tô indo pra trás porque eu não sei mais usar isso aqui. Mas aqui tá a pesquisa, tal, mas eu mandei pra vocês também os links. Se vocês não acharem, como eu mostrei, tá aqui embaixo o link da notícia, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre distúrbios e transtornos alimentares. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, é sempre importante para que a gente possa melhorar, né, e trazer conteúdos que façam mais sentido para vocês. E até a próxima!